Fala pessoal, beleza? Bom, tô aqui para mais um vídeo para falar para vocês sobre tipo de lápis, né? Você que gosta de desenhar aí com lápis, então eu vou mostrar para vocês aquela diferença aí das letras e dos números do lápis e para que serve. Bom, para começar, a gente tem as principais letras, né? F, H e B. Né? O F em inglês significa fine, né? Que é fino, ponta fina. O H é hard, então é um grafite mais duro. E o B é black, né? Que é mais preto, mais escuro. Então eu tenho alguns exemplos aqui. O lápis F, né? A ponta dele é muito mais fina para você fazer detalhes, para você escrever também, você que gosta de escrever com ponta fina. Temos o H e o B. Entre o H e o B tem o HB, que é o intermediário, né? Que é entre H e entre a B. Ele não é tão duro quanto o H, mas também não é tão preto quanto o B. Ele é intermediário, também serve para escrever, serve para fazer esboço. Então, tá. E outra coisa seria os números, né? Qual é a diferença dos números? Por que tem 2B, 3B, 6B, 8B? Eu tenho aqui 3B e 8B como exemplo. Quanto maior o número, mais a espessura do grafite. Então a gente pode ver aqui que ele não está apontado, mas a gente pode notar que o tamanho do grafite, né, o diâmetro, né, a espessura do grafite 8B ele é muito mais grosso do que o 3B. Então é bom para a gente fazer preenchimento, para a gente fazer sombreado. Eu vou mostrar para vocês um desenho aqui. Eu já tinha colocado esse desenho no Instagram, mas serve como exemplo. Eu utilizei aqui, eu não finalizei o desenho propositalmente para mostrar como funciona o início do desenho e como funciona o final do desenho, né? Todas as etapas estão aqui na mesma folha. Então, por exemplo, para fazer o esboço, eu usei o lápis 2H. Né? Por que eu escolhi o H para fazer o esboço, né? Esse esboço da primeira casa aqui? Porque ele é um grafite mais acinzentado, ele não é tão escuro. Né? E ele não solta muito pigmento quanto o B. O B ele solta muito pigmento. Por isso que quando você faz um desenho e passa a mão, como aqui por exemplo, eu fiz o desenho com B, se eu passar a mão aqui, ó, ele vai borrar o desenho, vai ficar borrado por fora. Então isso vai atrapalhar a sua imagem, a sua criação. O H já não, ele não borra quanto o B. Então eu gosto muito de fazer o esboço com H, porque eu posso apagar depois se eu quiser com facilidade, eu faço fraquinho. É só para marcar realmente a volumetria do desenho, a disposição aqui da estrutura do meu desenho, onde eu quero colocar cada casa e tudo mais. Então assim, eu faço toda a estrutura do desenho com H, bem fraquinho como está aqui, né? E depois eu vou fazendo os contornos, né? No caso eu fiz o contorno com 3B. O 3B ele é um grafite, ele não é tão grosso quanto o 8B, por exemplo, mas ele é um grafite bem preto, então eu posso fazer um contorno legal com ele. O plano de fundo, que é aquele plano lá de trás do desenho, eu coloquei com H também, eu também fiz com 2H, porque ele é fraquinho, ele é mais cinza, né? Então não precisa forçar muito o desenho, senão vai ficar muito sem peso, né? Então é muito melhor você criar um desenho mais escuro, mais marcado no primeiro plano, como está aqui, né? Nessa rua, nessas casas, e o segundo plano lá no final eu fiz com lápis mais claro, né? Para não ficar muito pesado. Os detalhes eu fiz com F, né? Então os detalhes da janela, da madeira do portão, todos os detalhes menores que a gente quer criar a gente pode fazer com F, que é ponta fina. E os sombreados com lápis B, né? Eu usei aqui a sombra mais escura de 4B e usei o 8B também para fazer a sombra da janela, sabe? Essa parte mais escura, a parte mais escura do telhado. Até para você preencher o desenho também com lápis mais grosso, no caso 8B, com grafite mais grosso é melhor porque você vai preencher com mais facilidade, né? E a linha dele é mais grossa. Então, se eu marcar aqui uma linha com 8B, a gente pode ver a grossura da linha. Agora, se eu dar um lápis mais fino, o F, por exemplo, a gente vê nitidamente a diferença. Então, é muito importante isso, né? Até botei aqui para vocês verem aqui. É muito importante a gente saber utilizar cada lápis, né? Bom, é isso. Uma dica que eu dou interessante é usar o esfuminho para quem gosta de desenhar com lápis, né? O esfuminho ele dá para fazer um sombreado muito interessante. Então você vai fazer um sombreado com um lápis mais grosso, que é esse aqui, o 8B. Você vai começar mais forte e vai enfraquecendo a mão, né? Até ficar um degradê. E aí você pode utilizar o esfuminho para ficar uma coisa mais uniforme, né? Você faz movimentos mais circulares, assim, que é a forma que eu gosto de usar. E ele vai ficando, tá vendo, bem mais uniforme. E eu posso usar o esfuminho também
sujo de grafite para fazer outras coisas, ó. Para fazer uma sombra mais clarinha, para fazer alguma nuvem, como eu fiz aqui como exemplo. Então dá para fazer muita coisa com grafite. Bom, pessoal, essas são umas pequenas dicas de lápis para quem gosta de criar desenho de lápis. E esse desenho eu coloquei no Instagram também há um tempo atrás, mas eu trouxe ele porque ele está bem marcado, que dá para ver bastante a diferença. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal se você quer mais conteúdo de desenho, e até mais, valeu, abraço!